O capítulo 6 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, nos apresenta o nosso Deus, o Todo-Poderoso, e nos ensina que nele nós podemos confiar. Esse é o estudo de número 1053 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A palavra de Deus nos ensina que quem conhece ao Senhor consegue confiar nele, independente das circunstâncias. Vamos ao nosso tema. Quem é o nosso Deus conforme Mateus capítulo 6? O nosso texto base está em Mateus, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 34, o primeiro ao último versículo. Segundo os estudiosos da Bíblia, o Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar que o nosso Senhor Jesus cumpriu as profecias das Escrituras acerca do Messias, apresentando-o como Messias, o Filho do Deus Altíssimo. E Mateus, ele nos ensina que o nosso Deus é o Deus que nos vê. Vamos ver? Mateus capítulo 6, verso 3 e o verso 4, a parte inicial, que diz: Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. O nosso Deus é o mesmo do Antigo Testamento, ele é o mesmo no Novo Testamento, é o mesmo Deus que viu a aflição de Agar lá no deserto, quando ela fugia de Sara e parou junto à fonte. Lá o Senhor falou com ela, orientou-a e fez promessa. Vamos ver Gênesis no capítulo 16, o verso 7, 9, 10 e 11, que diz: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Essa é uma passagem muito conhecida pelo fato de Sara ser estéril. Ela pediu para Abraão ter relação com a serva dela, ter relação com Agar, pois era costume da época, e a criança que nascesse seria como se fosse de Sara. Mas quando Agar engravidou, ela começou a menosprezar a Sara, e Sara, muito irada com Agar, começou a afligi-la. Agar foge para o deserto e ela chama o Senhor que falou com ela de El Roi, ou seja, o Senhor que me vê. Mateus nos ensina que Deus nos vê orando. Por exemplo, Mateus capítulo 6, o verso 6, a parte inicial, que diz: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto. O nosso Deus é o Deus que vê, mas também é o Deus que ouve as orações. Mateus nos ensina que Deus, ele nos vê quando nós estamos orando. Mateus capítulo 6, verso 6, a parte inicial, diz: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai
que está em secreto e teu Pai que vê em secreto, porque o nosso Deus, Ele nos contempla, Ele nos vê em todos os momentos da nossa vida, Ele vê quando estamos orando e Ele ouve as nossas orações. Mateus, ele nos ensina que Deus, Ele nos vê quando nós estamos jejuando. Mateus no capítulo 6, verso 18 diz: pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto. Como é bom nós sabermos que servimos um Deus vivo, um Deus que está conosco, um Deus que nos contempla, um Deus que nos vê. E Mateus nos ensina que o Senhor vê tudo que nós fazemos em secreto. Sabe por quê? Porque não há nada incógnito, não há nada escondido para com o nosso Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas, a quem deveremos prestar contas. O nosso Deus, Ele nos contempla, o nosso Deus, Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos, e Salomão, ele ensina que o nosso Senhor, Ele observa atentamente a todos. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, Ele observa atentamente os maus e os bons, o Senhor contempla. Mas pode ter certeza, o Senhor é aquele que tem relacionamento com os que o buscam com um coração sincero, com aqueles que querem estar com Ele. E Mateus, ele nos ensina que o nosso Deus é Deus de recompensa. Oh, aleluias! Mateus capítulo 6, o verso 4, a parte final, que diz assim: te recompensará. Vamos nos lembrar desse versículo. O Senhor recompensa aqueles que ajudam aos outros, que não fazem para serem vistos e nem elogiados pelos homens. A recompensa de Deus é no tempo de Deus, e pode ter certeza que Ele é fiel. Mateus capítulo 6, verso 1 diz assim: ficai atentos para que não façais vossa esmola diante das pessoas. Olha o porquê: a fim de que sejais vistos por elas. De outra maneira, não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Nosso Deus é Deus de recompensa, e Mateus 6:1 está dizendo justamente que Deus, Ele recompensa aqueles que fazem ou dão esmolas, no sentido de fazer bem ao outro, que ajuda o outro, mas para Ele e não para ser visto pelos homens. Deus, Ele recompensará também aqueles que oram, mas olha o detalhe: buscando ao Senhor, se derramando diante dele. Aqueles que não oram simplesmente para serem vistos, elogiados, e olha, pasme, até mesmo oram para serem temidos pelos homens, mas sim aos olhos do Senhor, com sinceridade de coração, com gratidão e com quebrantamento. Mateus capítulo 6, verso 6, a parte final diz assim, ó: te recompensará plenamente. A recompensa de Deus pode ser no tempo presente, agora, no momento que nós vivemos, ou pode ser no porvir, conforme Mateus 16, 27 diz: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Não podemos desistir de orar, não podemos desistir de ajudar as pessoas, não podemos desistir de jejuar, porque Deus recompensa, mas quem jejua com motivação certa. Vamos ver Mateus capítulo 6, verso 18, a parte final diz:
te recompensará. Quando nós jejuamos, nós não devemos fazer para que as pessoas nos vejam, para que as pessoas nos admirem, para que as pessoas nos considerem mais santos que os outros. Não, nós devemos ter uma aparência natural, normal, porque Deus, ele conhece o íntimo e a intenção de cada um, e será Deus, o Todo-Poderoso, quem recompensará, e pode ter certeza, Ele nos recompensa. Mateus também nos ensina que nós devemos nos alegrar quando passarmos por perseguições, porque nós teremos recompensa nos céus. Mateus capítulo 5, verso 12 diz: jubilai e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Nós vimos versículos que Deus, ele pode nos recompensar aqui, mas também ele pode nos recompensar no porvir. E tudo que o ser humano faz sofre a lei da semeadura, mas aos servos do Senhor, pode ter certeza, existe promessa dele de recompensa por tudo que nós fizermos. E não importa se essa pessoa seja rica, seja pobre, seja influente, seja instruída ou sem instrução alguma, se ela fala corretamente ou não, todos nós teremos recompensa. Efésios capítulo 6, verso 8 diz: certos de que cada um, seja escravo, seja livre, receberá, do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. Nós não podemos desistir de fazer coisas boas, de fazer obras boas, e as nossas boas obras têm que ser feitas para glorificar ao nosso Deus e não a nós mesmos. Infelizmente, muitas pessoas desistem de fazer boas obras, sabe por quê? Porque não recebeu elogio, porque não recebeu gratidão e porque não foi vista pelas pessoas, não foi reconhecida por homens. Mas Deus nos ensina que na presença dele nós somos fortalecidos para prosseguirmos mesmo nos momentos de lutas e aflições, fazendo tudo para a glória do nome do Senhor, sabendo que do Senhor vem a nossa recompensa. Mateus, ele nos mostra que o nosso Deus é Deus que sabe de todas as coisas, incluindo as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, verso 8 diz: porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Nosso Senhor é tremendo, Ele sabe tudo o que precisamos antes mesmo, a Bíblia nos ensina, de pedirmos. Sabe por quê? Porque Ele tem conhecimento de todas as coisas, Ele é onisciente e Ele está presente, observando todas as coisas, pois Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. E a Bíblia nos ensina que antes mesmo de falarmos, de sair uma palavra da nossa boca, o nosso Deus sabe. Salmo 139, verso 3 e verso 4 diz: discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos, porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Davi está nos ensinando que nós temos que ter essa confiança, essa certeza que antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, o nosso Deus já sabe, mas o nosso Deus, Ele quer ouvir, Ele quer que você entenda que Ele está com você e Ele é Pai. E Davi ainda nos ensina que devemos colocar o Senhor todos os momentos da nossa vida em primeiro lugar, e devemos colocar nele todos os nossos anseios, porque Ele sabe de tudo. No Salmo 38, verso 9 diz: Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, nem mesmo o meu suspiro
suspiro te é oculto. Oh Deus tremendo, é o nosso Deus, é o Deus que caminha conosco, se quisermos caminhar com Ele. E Mateus nos ensina que o nosso Deus, Ele é Pai, Ele é provedor, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é santo, Ele é perdoador, Ele é poderoso e Ele é Rei. Lembra da oração de Jesus, a oração do Pai Nosso? Mateus no capítulo 6, verso 9 ao verso 13, eu vou falar inteira porque é muito lindo nós entendermos o nosso Deus se revelando através da oração por meio de Jesus Cristo. Então diz assim: por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que oração maravilhosa, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, e Ele nos mostra nessa oração que Deus é nosso Pai, Ele é provedor, soberano, perdoador, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Rei e Ele nos livra do mal. Mateus também nos ensina que o nosso Deus, lembra que eu falei agora há pouco, Ele nos livra do maligno. Mateus capítulo 6, verso 13, vamos rever que diz assim: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembre-se, o teu Deus tem todo o poder, tudo está submisso a Ele, como Davi ele reconheceu na oração em 1 Crônicas capítulo 29, verso 11. Olha o que Davi fala ao Senhor: ó Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu governas soberano sobre tudo e sobre todos. É a própria palavra de Deus que está nos mostrando através do reconhecimento de Davi em oração. E Mateus ele nos ensina que o nosso Deus é perdoador. Mateus capítulo 6, verso 14 e verso 15 diz: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Somente o Senhor tem poder de perdoar os nossos pecados. E ainda, Mateus está nos mostrando a importância do perdão, pois o perdão é uma ordenança de Deus e precisamos refletir se tem mágoa em nosso coração, se tem algo que nós estamos não perdoando em alguém. Pois lembre-se do que o Senhor Jesus está mostrando: se perdoarmos aos homens, o Senhor nos perdoa. Mateus ele nos ensina que o nosso Deus é Deus de providência. Como é bom podermos depender do Senhor, como é bom podermos descansar sabendo que o nosso Deus é o Deus que supre todas as coisas. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 27 diz: portanto vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós,
por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida. É interessante que nós precisamos entender que através da observação nossa, do cuidado de Deus em relação às aves, nós aprendemos a dependermos do Senhor, porque é o Senhor que sustenta as aves. Agora imagina o quanto o Senhor, Ele cuida dos seus filhos. Nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Jeová Jirê, ou seja, Ele é o Deus provedor. Mateus nos ensina que o nosso Deus é justo. Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nosso Deus é justiça e Ele tem promessas a todos que buscam a Ele em primeiro lugar e também buscam nele a justiça, porque Ele verdadeiramente, Ele é justo. Eu vou começar a concluir. Como é bom nos lembrarmos sempre de quem é o Deus a quem nós servimos, pois o nosso Deus é digno de confiança, de glória, de honra, de louvor, de adoração. Nós podemos e devemos nos render a Ele sem reservas, pois Ele é o Criador do universo. Ele cuida dos seus filhos e cuida com atenção. Eu quero concluir esse estudo com o Salmo de Davi, para que a tua fé seja fortalecida, para que você tenha esperança, assim que você possa perseverar em confiar naquele que é digno de confiança, independente das circunstâncias. Vamos ver? Salmos de número 9, verso 9 e verso 10, que diz: o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Por isso que na apresentação do vídeo eu falei para você: quem conhece o Senhor, quem conhece o nome do Senhor, quem busca e prossegue em buscar o Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor através da sua palavra, consegue sim confiar nele, independente das circunstâncias. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma pergunta acerca desse estudo, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like, que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido para que você se inscreva. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabal, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.